Olá, começa agora o Segue o Curso, o novo programa da TV UFMA que traz para você aí que está buscando ingressar no ensino superior um diálogo entre a formação acadêmica e o mercado de trabalho. Por aqui contamos com a participação dos professores de diversos cursos oferecidos pela UFMA, de estudantes e também de profissionais do mercado. Então vem com a gente e segue o curso. E na edição de hoje vamos falar de jornalismo. E para isso nós convidamos a Patrícia Raquel de Castro Sena, que é professora do Departamento de Comunicação Social da UFMA, o jornalista e radialista Adalberto Melo e a acadêmica de jornalismo Linda Rodrigues. Sejam todos bem-vindos. Bom, eu gostaria de começar primeiro chamando uma breve apresentação do curso de jornalismo. Bora ver. O curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão foi criado em 1970. Na época, era possível escolher entre as habilitações jornalismo e relações públicas. E em 1986 foi criada a habilitação de radialismo. Atualmente, a estrutura curricular da habilitação de jornalismo tem duração média de 8 semestres. São ofertadas 30 vagas através do SISU anualmente. O curso tem o objetivo de formar profissionais éticos e críticos, capazes de analisar, planejar e executar projetos de comunicação, além de contribuir para o desenvolvimento social, econômico e cultural. Bom, bora lá, né? A gente tem aqui 3 gerações distintas de jornalismo, a Raquel, o Adalberto e a Linda. E eu queria começar perguntando para vocês o porquê do jornalismo. Por que vocês escolheram jornalismo? Olá a todos. Então, essa é uma pergunta muito interessante e muito bonita até, porque cada pessoa tem uma trajetória, um desejo de vida profissional, mas o jornalismo, para mim, sempre se apresentou como uma possibilidade de se mudar ou de se transformar as esferas de poder, de se constituir, fortalecer democracias. E eu tive muita inspiração na pessoa que é a minha mãe é professora, e ela me ensinou muito sobre política, sobre democracia, e eu vislumbrei no jornalismo, né, uma possibilidade de lutar pelos fortalecimentos das democracias. E aí foi amor à primeira vista. Eu sou de uma época que fez vestibular, né? Foi o único que eu fiz, o único que eu passei também. Tinha a segunda opção na sua época? Tinha segunda opção, mas a minha primeira e segunda opção foram jornalismo, eu só mudei os turnos. Adalberto, por que você escolheu jornalismo? Eu escolhi, à época, o curso de comunicação. Eu já tinha uma prática da comunicação antes. Eu comecei com 15 anos no rádio, né? Então apaixonado pelo rádio sempre fui. Mas quando cheguei na universidade eu percebi que o curso de jornalismo poderia me dar, para além das técnicas que eu tinha aprendido no rádio, da prática que eu tinha, mas além de ampliar a minha leitura de mundo e a possibilidade, inclusive, de, no curso, acrescentar algo que eu achava sempre muito importante. Eu sempre gostei de ler, sempre gostei dessa parte teórica, e eu entendi que essa formação seria fundamental para mim, para a atividade profissional. Depois, no futuro, se eu continuar na área do jornalismo ou não, enfim, mas que isso seria uma bagagem importante para a minha vida profissional. E aí eu fiz, então, a opção depois que já estava no curso. À época a gente não fazia o vestibular logo direto, e a gente primeiro fazia a comunicação, e depois do primeiro período a gente escolhia qual caminho a seguir, né? Relações públicas, jornalismo ou radialismo. E eu escolhi o jornalismo por conta disso. Eu aprendi a fazer jornalismo, fui aprendendo a fazer jornalismo na prática, ouvindo grandes nomes, à época tendo como referência as emissoras de rádio, ouvindo muito radiojornalismo. Então, o radiojornalismo foi que me levou para esse universo do jornalismo aí durante esse tempo todo. A Linda, né, que está cursando jornalismo. Por qual motivo você escolheu jornalismo? Olha, primeiramente é um prazer e um privilégio estar aqui com 2 profissionais da área que tem grande história aí no mercado. E aí a minha história foi um pouquinho parecida com a da professora Raquel, com a da Adalberto também. A minha mãe também é professora. E ela que me incentivou muito a ler, a estudar. E ela fala divinamente bem. E além disso, a minha história começou também vendo e observando a minha avó materna e o meu avô paterno, que são 2 pessoas que têm uma comunicação impecável, apesar da área de atuação deles. A minha avó como vendedora na época e o meu avô como líder comunitário.
Eu observava todos os fins de semana nos almoços de família, eles falando, contando como foram a trajetória deles da semana. E isso para mim ficou marcante. Aí, além disso, o meu pai também ouvia muito o radiojornalismo, então eu assistia e eu ouvia também o jornal, tanto na rádio quanto na televisão. Então tudo isso foi importante para que eu decidisse a fazer o curso de jornalismo. Aí quando eu cheguei no ensino médio, eu encontrei algumas pessoas que fazem publicidade e propaganda, que faziam na época, e elas falaram, tenta jornalismo, tu tem cara. E eu ficava, não, acho que não. Aí elas falaram, tenta. Falei, tá bom, vou tentar. Quando eu tentei, prestei o Enem, já não era mais o vestibular, quando eu prestei o Enem, eu consegui passar para jornalismo e me encantei. Se apaixonou pelo jornalismo, né? A gente vê que, de fato, são gerações aí que têm histórias diferentes, mas também semelhantes, porque o rádio acaba atraindo, ou um exemplo, ou a pessoa acaba vendo que, de fato, tem, né, essa ligação com o jornalismo. Professor, aqui na UFMA, quando o aluno chega, né, o famoso calouro, né, como é que ele se depara com a comunicação? Qual é a sua percepção do aluno que chega hoje na universidade? Então, o curso de comunicação social, jornalismo, ele faz parte de um departamento que agrega outros 2 cursos, que é o curso de relações públicas e o curso de rádio e TV. Então, esse aluno, ele chega e, majoritariamente, ele vai, a gente chama pagar, né? Ele vai fazer disciplinas em comum, né? A gente chama disciplinas de tronco comum a esses 3 cursos. E a partir do, assim, logo no início ele tem disciplinas específicas do jornalismo, mas a maior parte das disciplinas dele são disciplinas dos 3 cursos, né? Comum aos 3 cursos, e ele tem essa vivência interdisciplinar, inclusive, com os alunos e os calouros dos outros cursos. E aí, a partir do 2º, do 3º, é que ele vai fazendo as disciplinas mais específicas, além dessas 3 graduações, né, dentro do departamento de comunicação. O aluno que passa pelo curso de jornalismo, ele hoje pode vislumbrar, para além de ir para o mercado, continuar na pesquisa acadêmica, no mundo acadêmico, porque nós temos, a UFMA hoje tem 2 mestrados em comunicação, né? E o nosso mestrado aqui em São Luís, existe um em Imperatriz e um aqui em São Luís. O daqui de São Luís é profissional. E dentro desse mestrado em comunicação profissional, existe uma linha de pesquisa em que majoritariamente a gente orienta e somos professores do curso de jornalismo. Então, isso é muito importante para o aluno que ingressa na graduação e vislumbra outras possibilidades dentro da academia, mesmo quando o curso termina. Sim, e além disso a gente tem uma série de professores desenvolvendo pesquisa nos mais indefinidos ou definidos campos do jornalismo, da comunicação de uma forma mais ampla, fazendo projetos de extensão, desenvolvendo projetos experimentais, ligas acadêmicas. A gente tem uma série de vivências, né, interdisciplinares para oferecer ao nosso aluno. A gente vai já inclusive aprofundar esse assunto aí das vivências aqui na UFMA, mas eu queria saber do Adalberto, vamos botar aqui um tempo, né? Quando foi para você, quando você ingressou aqui na UFMA como calouro, primeiro período, né? Cheio aí de esperança, de sonhos, o que passava na sua cabeça? Você se lembra como é que foi esse primeiro momento que é mágico, né? É mágico, sim, e acho, até hoje para todos, né? Para todo mundo, essa magia, esse contato com a universidade, assim, é muito salutar. É que eu lembro que a primeira vez que eu entrei no laboratório de fotojornalismo, laboratório de rádio, a gente olhando ali aquela estrutura montada, ficava, meu Deus, realmente parece muito com aquilo que a gente vai ver no mercado. A TV UFMA, por exemplo, né? Depois que, já como profissional, eu fui conhecer, e que bom que a universidade tem essa estrutura, né? Quando você chega, o aluno chega do mercado de trabalho, há um tempo, a gente não tinha essa estrutura aqui na universidade, então causava um certo estranhamento quando chegava no mercado o aluno. Hoje ele já chega e já sabe o ambiente, já sabe como se colocar, já percebe, por exemplo, uma estrutura como um estúdio, com o funcionamento disso. Então, foi mágico o primeiro contato, sempre foi, e desde o começo eu comecei já estagiando, praticando aquilo que aprendia na universidade. Mas, principalmente, assim, o primeiro impacto que eu tive, para além dessa questão do laboratório, foi com as teorias. Assim, essa formação é extremamente importante.
Lógico que hoje no Brasil você tem uma série de cursos aí técnicos para isso, para aquilo, para repórter, nada contra. Mas assim, a formação profissional, a universidade te dá algo, uma bagagem que você não vai encontrar em outro lugar. E a universidade pública tem um papel extremamente importante. Eu sou extremamente grato a essa universidade pelo profissional que sou hoje. E é um suporte também que dá uma garantia de que você está no caminho certo, né? Porque aí você chega no mercado, você não vai só reproduzir o que o mercado faz, você tem a capacidade de uma intervenção no mercado, de sugerir, de propor, de alterar, de criticar. Essa bagagem que te dá é a universidade. Linda, você está em qual período? O quarto período. Quarto período. Quando você chegou na universidade, de fato, era aquilo que você imaginava ou você viu que o curso, de fato, ele é muito maior do que você pensava? Olha, para ser sincero, o curso ele é muito maior do que a gente pensava. Ele é, de fato, uma caixinha de Pandora. A gente imaginava algo consistente, de que a gente poderia aparecer na televisão, que a gente poderia fazer uma assessoria, mas é muito além disso. Eu costumo falar que o curso, hoje, estando no quarto período, ele já me abriu portas que eu não imaginava nunca vivenciar na minha vida, e estando em outro curso, fazendo qualquer outra coisa da minha vida. Mas o jornalismo, ele conseguiu fazer se tornar palpáveis alguns sonhos que eu não imaginava. Ter contato com algumas coisas que eu imaginava que demoraria muito mais. E aí, quando a gente tem a TV UFMA como essa porta de entrada para que a gente possa dar andamento à nossa carreira e aos nossos estudos, ele é fundamental, porque é uma coisa muito importante da universidade, ela permite que você pesquise. Então, eu sempre bato na tecla de que a gente precisa pesquisar cada vez mais e a universidade, ele te dá esse espaço para isso, ele te dá essa possibilidade para tu pesquisar, para tu estudar e para tu permanecer aqui quando tu te formar, ou sair para o mercado de trabalho, ter a tua própria opinião e conseguir furar aquela bolha e mostrar que você tem uma opinião concreta sobre alguns determinados assuntos e não só reproduzir o mercado, como o Adalberto falou. E isso é muito importante, né, professora? Porque, de fato, o aluno ele chega aqui com um pensamento muito minúsculo, né? De que ele só pode seguir para a TV, ainda tem muito isso enraizado, né? Que o jornalista ele é um repórter. Mas não, isso é muito, muito amplo, né? Todo esse trabalho. E aqui, de fato, ele vai aprendendo tudo isso, né? O jornalista, ele trabalha com um estatuto muito semelhante ao que a própria universidade trabalha também, que é o Estatuto da Verdade, né? Cada um no seu campo específico, mas a ciência ela é um produtor de conhecimento e no Brasil, onde mais se produz ciência é nas universidades públicas, inclusive. E o jornalismo, a matéria-prima do que é a notícia, para além dela ser atual, ela precisa seguir o princípio de verdade também, ela tem um estatuto de verdade ali. E nesse movimento de se pensar a verdade, a universidade ela é um lugar de convergência para o exercício da praxis do jornalismo, né, que é a prática e a reflexão ao mesmo tempo. Eu estava dando aula esses dias e aí um aluno falou que porque na TV a gente vai ler notícia. Eu disse, olha, você se banhou num mar de equívocos ao dizer isso. Primeiro que as palavras, os discursos, eles são ação e a gente reproduz ações, inclusive, equivocadas a partir do discurso. O jornalista ele não vai aprender a ler notícia, ele faz a notícia, ele constrói a realidade a partir dessa notícia, mas, sobretudo, se for no audiovisual, ele aprende a interpretar aquela notícia. Só a pontinha, né? Então, assim, um mar de reflexão e teoria que se retroalimenta na produção do conhecimento e na produção da verdade também, né? Uma verdade como um lugar de referência, como um lugar de se legitimar o que se diz, né, na sociedade, o que se considera como válido, como legítimo, como legal. Certo, tá bem legal o bate-papo, mas agora a gente vai dar uma pequena pausa, a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com mais um bloco e aqui para falarmos sobre jornalismo, nós recebemos aqui nos estúdios da TV UFMA a professora Patrícia Raquel de Castro Sena, o jornalista e radialista Adalberto Melo e a Linda Rodrigues, que é acadêmica de jornalismo. Bom, nós vamos começar esse bloco falando justamente sobre a vida acadêmica junto ao mercado de trabalho. A gente sabe que existe aí o caso do jornalismo, né, da comunicação social, e essa realidade ela é bem diferente, né, desde o início do curso. Como é conciliar a vida acadêmica
com o mercado de trabalho. Eu vou começar com o Adalberto, porque o Adalberto ele tem uma história muito legal, porque ele é formado em jornalismo e ele é mestre também, agora recentemente. E ele viveu na pele essa realidade, né, Adalberto? Não é fácil, é difícil. Para começo de conversa, um curso à tarde, né? E você tem que ir para o mercado de trabalho, você vai ter que fazer opções, claramente, abrir mão disso. A vida é feita dessas micro decisões, né? E essa é uma decisão importante. Eu sempre falo para os alunos da universidade, ok, você vem para o mercado, você tem uma experiência, mas viva cada momento aquilo que você precisa viver. Claro que não dá para generalizar, mas o ideal é que você realmente foque na universidade nesse tempo que você está aqui. Sabe que eu tive uma história que foi, a minha história foi, eu tive que me sustentar, né? Eu estava no Maranhão sozinho, não tinha pai e mãe para dar conta de tudo e tinha que fazer o curso e tinha que ao mesmo tempo trabalhar. Isso prejudicou de algum modo a minha vida acadêmica aqui, sabe? Mas essa é a minha história e foi a opção que eu fiz, cada um tem a sua, mas eu incentivo quem puder, os estudantes que puderem, vivam essa fase. Eu fiz agora uma pós-graduação importante, um mestrado profissional, que era um sonho, e o sonho realmente era um mestrado profissional em comunicação aqui da Universidade Federal. Eu queria um mestrado profissional porque eu entendia que era importante essa união entre o mercado e a academia, dar soluções a problemas concretos na área da comunicação. Muito feliz com a formação que tive aqui, mas tive que fazer uma opção clara. Eu tive que parar em determinados momentos, inclusive das minhas atividades profissionais e me dedicar somente à academia. E para atuar no mercado de comunicação, no campo estratégico, você precisa de uma formação cada vez mais elevada. Você precisa fazer como aqui, segue o curso. Então, você entra na universidade, na graduação e segue, amigo. Vai seguindo, vai para o mestrado, vai para o doutorado. Há um tempo, esse só era um caminho para quem queria dar aula, por exemplo. Hoje não, né? O próprio mercado exige um profissional cada vez mais qualificado. Então, fica a dica aqui, segue o curso. Adalberto, só continuando com você, eu lembro que uma época você teve que abrir mão de propostas, né, que você recebeu para seguir nessa vida. Como é que foi para você ter que recusar proposta de trabalho para seguir nessa vida acadêmica e também seguir, né, nessa conclusão do mestrado? Foi muito difícil, é muito difícil, mas eu lembro de outros colegas meus, professores meus, né, que saíram daqui há um tempo, onde para fazer mestrado você tinha que sair do Maranhão, você não conseguia fazer isso aqui. Vários professores meus saíram e tiveram uma vida, voltaram a ter uma vida de realmente só estudar, às vezes com bolsa, às vezes uma bolsa pequena, e sobreviveram a tudo isso e hoje estão colhendo os frutos daquela semente que plantaram. Né? Foi difícil dizer não ao mercado, mas foi uma necessidade. É preciso estar focado. Quem tiver esse interesse em seguir a carreira, seguir, né, com a sua graduação, fazer uma pós, depois tem que estar focado. Não dá para fazer de conta que você está fazendo um curso. Ou você faz ou você não faz. Ou você entra de cabeça no que você está fazendo, ou então, sabe, não faz sentido. E mais, no mestrado você não tem responsabilidade só com você. Você tem responsabilidade com a nota, com os professores, com o curso. Há uma responsabilidade ampliada. Você não está sozinho, é um colegiado. O seu resultado vai interferir no resultado, por exemplo, dos colegas, do curso, da nota, da avaliação que vai ser feita, por exemplo, do curso, entendeu? Então, é muita responsabilidade. Professora, em relação à estrutura, né, como o Adalberto falou, e também a dificuldade, porque o mercado de trabalho, o chefe ele acaba às vezes não entendendo, né? Nem o chefe, a empresa, no modo geral, ela não tem como entender e liberar, né, um profissional, um estagiário, até que, como existem leis, né, que asseguram a garantia do estagiário, a empresa libera, né? Existe aquela a liberação, mas para um profissional não. E de que forma esse estudante, né, ele pode, né, tem essa estrutura também, e que ele pode também contar com a UFMA aqui para ter, digamos que esse conforto, assim, esse alento para estudar? É desafiador sempre você unir ou tentar unir mais de uma área de aprendizado e de exercício do trabalho também, né? O estágio, em especial, é o lugar que o aluno vai aprender também, né? Mas ele não deixa de exercer uma mão de obra ali, ele não deixa de trabalhar ali. A UFMA, ela oferece esses campos de estágio, né? Ela oferece esses campos de estágio para que o aluno possa permanecer aqui e concluindo o horário dele de estágio ali, ele consiga estar em sala de aula,
né? Mas não são todos os estágios que são ofertados, que são dentro da UFMA, ou que se aparece para o aluno de jornalismo dentro da UFMA, e é importante que o aluno saia da universidade, vá reconhecer as possibilidades que existem. Mas algo que é muito interessante de se pontuar é que hoje não faz mais sentido também a gente ficar nessa dicotomia que o trabalho ele está afastado, né, do nosso aprendizado acadêmico, especialmente pelo campo em que se insere, o campo de conhecimento que se insere a comunicação. A comunicação ela é das ciências sociais aplicadas. Então, não basta só o aluno aprender a ler cenários, né? Coleta dados, analisa dados, lê cenários, como é que ele intervém nessa realidade? Ele intervém também através do trabalho dele, por meio do trabalho dele, do estágio, desse profissional que vai para o mercado. O que o Adalberto fala faz muito sentido, de que o que se estuda aqui não está apartado do mercado. O mercado precisa da academia e a academia precisa do mercado. São lugares de retroalimentação desse exercício da prática jornalística, né? Fora que o profissional, ele se destaca no mercado de trabalho muito, né? Quem aprende a sempre aprender, ele tem um requisito a mais e ele tem possibilidades maiores, né, mais amplas de se inserir, de permanecer e de escolher onde ficar. Linda, eu imagino que você está aí também pensando várias coisas na sua cabecinha, né, em relação à qualificação, né? Você está hoje no 4º período, daqui a pouquinho você se forma, passar voando nesse tempo agora. O que você pensa futuramente? Como é que você se vê pós-formação em jornalismo? Olha, permanecer estudando, né? Eu tenho uma pessoa muito querida da minha família que sempre fala que a única coisa que a gente garante na vida é os nossos estudos. E que eu nunca pare de estudar. É o único pedido. Então, farei tudo que foi necessário para que eu consiga continuar estudando. E a intenção é entrar no mercado de trabalho e conquistar, almejar alguns voos que o jornalismo já abriu portas aqui e que vai abrir ainda mais. Então, de spoiler, ainda não sei concretizar tudo o que eu quero falar, mas a intenção é que a gente consiga. Seguir, né? Seguir o curso, como deu no programa. Professora, de que forma a UFMA ela desperta e tenta estimular o estudante a que, de fato, ele siga na vida acadêmica, se qualificando cada vez mais? A gente tem alguns grupos de pesquisa e núcleos de pesquisa, de estudo, que busca financiamento dessas pesquisas para permitir, por exemplo, ao aluno que, enquanto ele estiver estudando fora da sala de aula, ele também tenha um incentivo, né? Essas pesquisas elas são financiadas especialmente pelo CNPq, pela própria UFMA e pela FAPEMA. São projetos financiados de boa parte dos nossos professores, né? Para além disso, acho que toda a nossa grade curricular, ela pretende, né, ensinar, construir uma educação que pense a comunicação como um direito universal, como um direito humano universal. E aí, quando você parte desse princípio de que a comunicação e o jornalismo em especial, ele serve para, além de dar visibilidade, mas um processo de vinculação entre as pessoas, de sociabilização, esse aluno ele começa a aprender que não basta ele saber da técnica, não basta ele reconhecer o jornalismo como técnica, ele precisa reconhecer o jornalismo como técnica, ética e estética. E isso faz toda a diferença para ele querer continuar estudando, para ele querer continuar, né, vislumbrando e construindo conhecimento, porque ele é parte disso também. A senhora falou um ponto que me chamou muita atenção, que é em relação ao financiamento, né? Vocês têm um apoio aí de órgãos como a FAPEMA. Está difícil ainda, né, para as instituições conseguirem esses recursos? A gente passa, a educação e a construção científica no Brasil, ela é cheia de inflexões, né, nos seus percursos. A gente tem altos e baixos, tem mudanças de rota, isso depende muito de algumas políticas de Estado ou de algumas políticas de governo permanecerem, serem cortadas, né? Então, a gente viveu isso recentemente, depende né? muito do cenário político, porque educação e ciência no Brasil, ela é uma decisão política sobretudo, né? Então, em alguns momentos, a gente vai ter mega investimento e a gente vai ter um investimento que
nos dê, né, possibilidades de fazer a nossa área crescer, de fazer algumas transformações mais contundentes, mais estruturais acontecerem, tanto no campo do jornalismo, de infraestrutura, de bolsa, a gente ganha um mestrado depois do curso ter quase 50 anos. Adalberto, eu queria que você falasse um pouquinho do seu mestrado aí, deixar também quem está vendo a gente com vontade também de seguir nesse caminho. Muito bom, porque primeiro que assim, eu levei um tempo, né, afastado da universidade, então esse ambiente acadêmico ele é extremamente salutar, né? Então voltar para a academia, foi no meio da pandemia que isso aconteceu, foi online. Mais um desafio. Né? Mais um desafio, agora ainda bem que a situação já está melhor do que tivemos antes. Assim, além da formação teórica, né, que é extremamente importante, eu percebi que tanto do ponto de vista da técnica, como de ser professora, da estética, tanto do ponto de vista da prática do dia a dia, você percebe que hoje eu vejo muitas empresas em que quando o aluno da universidade, em especial do mestrado, chega para dialogar nessas instituições, ele chega com bagagem. Há um tempo a gente testava algumas coisas, né? Vamos ver se isso dá certo, se aquilo dá certo. Há um tempo eu vivi no mercado várias situações. Um tempo que a gente chegava no mercado e olhava coisas que a gente não via na universidade. Nossa, mas eu nunca vi esse aparelho, eu nunca vi esse equipamento, eu nunca vi essa estratégia. Hoje a gente já percebe o contrário. O mercado olha para quem está saindo da universidade e fala, mas eu não sabia disso. É como se o mercado dissesse para a universidade, eu quero muito aprender com você, eu estou aprendendo com você, eu estou aberto a aprender com você. E isso é muito bom para todos os lados. O mercado ganha, a universidade também. Muito bom, né? E com isso a gente vai fechar agora o nosso segundo bloco, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente volta com algumas dúvidas sobre os amantes dessa profissão, que é o jornalismo. A gente volta já. Já voltamos com o nosso último bloco do Segue o Curso e aqui para falarmos sobre jornalismo nós recebemos a professora Patrícia Raquel de Castro Sena, o jornalista e radialista Adalberto Melo e a Linda Rodrigues, que é acadêmica de jornalismo. Bom, eu vou começar esse bloco agora com alguns vídeos que recebemos de dúvidas de aspirantes e amantes do jornalismo. Bora ver. Meu nome é João Batista Pinto, eu sou aluno do curso de Comunicação Social e Jornalismo aqui da UFMA e eu queria saber de vocês qual o maior desafio que vocês já tiveram como jornalista. Me chamo Israel Felipe e eu sou do quarto período de jornalismo e eu gostaria de saber qual a importância da ética nas produções jornalísticas da era digital. Também é o Israel Felipe, perguntas aí bem ousadas, né? O João perguntou qual é o maior desafio em ser jornalista. Adalberto, professora, quem começa? Primeiras damas, então, a professora. Por favor. Ele pergunta o maior desafio que a gente já enfrentou como jornalista. Né? Em ser eu acho jornalista. Que é meio pessoal, assim, né? Eu já tive em redações, né? Antes de ser professora, já trabalhei em redações e me foi, né, imputada a missão de fazer uma cobertura de um deputado aí nacional que estava envolvido no escândalo de corrupção. E ele viria para onde eu estudava, né? E eu era estagiária e repórter de política e fui fazer a cobertura desse deputado. E a ideia era que a matéria fosse para a capa, né? E aí eu comecei a entrevistar, estudei, que a gente aprende que para você entrevistar você tem que estudar mais do que para responder, né? Um repórter não vai para uma entrevista sem estudar. Sim, a pauta, o tema, a pessoa que você vai perguntar, né? E aí eu fiz essa entrevista. E eu não consegui fazer o recorte e o enquadramento que o editor pediu, né? Olha, eticamente isso é impossível para mim. E aí o editor começou a editar minha reportagem. Eu disse, então tira meu nome e o órgão, né, o meio assume a responsabilidade da matéria, mas eu não vou assinar isso. E aí foi um desafio, assim, para mim mesmo, para eu, determinar, delimitar o meu lugar ali, né? E eu era muito atrevida, né? Só uma estagiária. Mas eu tinha um compromisso, para além do estágio, eu tinha um compromisso com a coleta de dados que eu tinha feito, com a entrevista, com a informação, com o princípio de verdade, que era
né, superior ao enquadramento que o jornal queria dar. Então, eu acho que esse é um dos casos assim, mais emblemáticos na minha vida. Marcou, né? Sim. Agora, Adalberto foi esperto que quando a senhora estava aqui respondendo, ele ficou pensando aqui no que ele ia falar. Isso é verdade. Tá vendo? O jornalismo Adalberto. trabalha com critério de verdade. Isso é verdade. Isso é fato. E você, qual foi o seu maior desafio com o jornal? Não, foram vários, assim, vieram 3 aqui à mente, mas eu vou citar um deles que eu acho que foi o mais difícil, que é, no exercício da profissão, você controlar, né, a pessoa, né, o pessoal do profissional. A gente fala, mas tem que separar, é possível separar. Eu tive 2 momentos, lembrei agora de outro, em que não foi possível segurar muito isso. Era um programa que a gente estava fazendo ao vivo, de aniversário de um programa jornalístico, o telejornal mais antigo do Maranhão. Estava fazendo aniversário e a gente resolveu encerrar o programa saindo do estúdio com a câmera. Quem estava em casa tinha ideia de que a gente estava como está aqui agora. Daqui a pouco o cinegrafista foi saindo com a câmera, foi acompanhando e eu me emocionei com aquilo. Então, ao final do jornal, eu estava quase em prantos assim no fim do jornal. Esse foi um aspecto. O outro foi algo realmente muito triste e difícil, porque aí já foi no rádio. Esse foi na televisão, o outro foi no rádio. E aí, aqui, meu abraço aos amigos da Rádio Universidade. Foi lá que eu comecei a minha carreira como estagiário, assim, no Maranhão, né? Eu já tinha vindo do Pará, mas eu tive que dar um flash ao vivo, no meio de uma mata fechada, junto com policiais, ao lado de um corpo de um colega de trabalho. Então, foi algo extremamente difícil, você tentar segurar no ar. Eu consegui fazer isso a duras penas, mas segurar dando a informação do que aconteceu, o fato, os dados daquela ocorrência policial e vendo um corpo de um colega ao lado. Então, assim, algo que foi muito, muito, muito difícil realmente. Então, segurar, né, e tentar ser objetivo naquele momento. Então, um segundo após, você imagina o que aconteceu, né? A gente emocionalmente estava muito abalado por essa situação. Mas é um desafio que é lançado muitas das vezes para alguns dos colegas, né, que estão em campo. E nessa hora manter o profissionalismo é bem difícil mesmo. Difícil. Linda está atuando aqui na TV UFMA no jornalismo e também eu quero expandir para você essa pergunta, né? Qual foi o seu maior desafio e como é que foi para você produzir a sua primeira pauta quando você viu lá o seu nome, Produção Linda Rodrigues, no ar? É uma grande emoção, realmente, quando a gente consegue olhar na televisão o nosso nome na produção de uma pauta. E eu lembro exatamente qual foi essa primeira pauta. Era período de férias escolares e eu queria falar sobre o Parque Ambiental da Vale. E eu produzi a pauta e mandei a repórter para o local. Só que eu esqueci de colocar um detalhe. A repórter faria uma trilha e ela precisava estar com a roupa adequada para fazer a trilha. E ela não estava com a roupa adequada, ela não estava com salto. Ela não estava com o sapato adequado, ela estava de salto. Quando ela chegou no local, ela falou assim, como que eu vou fazer isso se a produtora não me informou? E eu não lembrava, assim, que certos detalhes é preciso ser colocados na pauta. E desde esse dia, eu aprendi com a chefe de que a gente precisa desenhar a pauta, bota todos os detalhes. E aí, depois de todo esse perrengue com a pauta, com a produção, com a reportagem, por conta do salto, a matéria ficou perfeita, foi exatamente o jeito que eu queria. Teve a participação de animais que é raro olhar no parque. E quando eu olhei pela primeira vez o meu nome na televisão, eu fiquei muito emocionada e registrei e mantenho essa pauta guardada até hoje como recordação. E é isso. E aí marca, né, também, porque isso é muito legal também, porque aqui na TV UFMA o estudante ele vai aprendendo na prática mesmo, né, e com profissionais renomados do mercado também que atuam aqui na TV UFMA. Tem também uma pergunta que ficou aí que a gente não respondeu, vocês não responderam, do Israel Felipe, sobre a importância da ética nas produções jornalísticas. A professora até falou um pouco dessa questão da ética, né, nesse caso, então eu repasso para o Adalberto em relação da importância da ética. Ele chegou a falar da ética, inclusive na pergunta, na comunicação digital. Né? Na verdade, se a gente for parar para pensar, esse comportamento ético, essa preocupação com a ética, ela vai para além, né, do próprio digital. É claro que hoje, com essas novas tecnologias, você precisa ter mais cuidado ainda em relação a determinados conteúdos, plataformas, formas de apresentação do conteúdo que você está elaborando. É um desafio muito grande e é o balizador da nossa profissão. É impossível falar dissociar jornalismo de ética. E a ética vai para além, inclusive, daquilo que a gente recebe do ponto de vista teórico na universidade, mas é a prática mesmo, é o dia a dia, até porque é assim que a coisa acontece, né? E você precisa tomar decisões. Eu falei, a vida é feita de microdecisões. Isso vale para a sua vida pessoal e vale para a sua vida profissional. Você vai ter que pagar um preço, você vai ter que lidar com essa situação no dia a dia e saber o que é mais importante para você.
O que tem de fato valor para você? Isso vai desde do seu comportamento ao aceitar determinada pauta, ou determinada entrevista. Eu já lembrei ainda há pouco sobre propostas que eu recusei, inclusive nem cheguei a tratar das questões de números ou remuneração para fazer determinado trabalho, porque aquele trabalho não me interessava. E olha que às vezes isso aconteceu quando eu estava desempregado, né? Então é um preço que você paga, né? É um preço muito grande e faz parte dessa escolha. Agora, a universidade contribui muito nesse processo para que você estabeleça realmente esses valores e saiba como que você vai lidar isso no dia a dia. O Cláudio Abramo tem uma frase que fala sobre isso, né? Que o jornalismo é isso, é o exercício diário, inclusive colocar à prova essas questões do ponto de vista ético e de caráter, né? Ele fala isso. O Bernardo Kucinski fala que jornalismo é mais do que uma profissão, uma missão, né? E dentro dessa missão, exercer essa missão exige, acima de tudo, esse comportamento ético, que é um compromisso seu, não é com a empresa, você não tem um compromisso ético, você não tem que assinar um documento. O código de ética existe, né, do jornalista, mas não é isso, a gente está falando da lei pela lei, a gente está falando de algo que é mais profundo, né? Isso é um exercício diário que a gente precisa ter, e é fato. E é muito importante seguir, né, com esse compromisso. E não parou por aí não, tem mais perguntas. Bora acompanhar. Olá, eu me chamo Edson Moraes, sou do primeiro período de jornalismo. E a minha pergunta para vocês é como que vocês conseguem, né, ser produtivos nessa demanda de ler artigos e escrever textos, e como vocês conseguem lidar com o nervosismo perante as câmeras, e também como que vocês lidam com um certo preconceito, né, sobre a nossa área, de ser uma área um pouco desvalorizada. Me chamo João Ricardo, faço o 4º período do curso de jornalismo aqui na UFMA e gostaria de trazer a seguinte questão. Com o advento da era digital, será que de fato os componentes curriculares estão se adaptando na preparação dos alunos diante desse mercado de trabalho contemporâneo que inclui muitos novos desafios? E ao João Ricardo, são perguntas aí bem desafiadoras. Vou começar com o João Ricardo, que ele falou sobre a relação dos componentes curriculares, né? Sua resposta. Eu fiquei até emocionada quando a gente encontra aluno que se preocupa com a própria formação e a estrutura do curso, né? Parabéns, viu? Não é? Porque geralmente o aluno entra e assim não sabe, né, o que vai fazer no curso e ele vai se reconhecendo nesse percurso. Sim. E a pergunta dele faz muito sentido e é uma preocupação muito legítima, né? Por parte dos alunos e por parte dos professores. O curso de comunicação, o curso de jornalismo e RP, eles são os primeiros cursos de comunicação a serem fundados na UFMA, na década de 70. Só depois de muitos anos é que rádio e TV chega. Então, jornalismo e RP, né, que é a sigla de Relações Públicas, eles vêm com um projeto pedagógico de curso juntos. Depois que o curso de rádio e TV é fundado, e aí junta os 3 cursos com um único projeto político-pedagógico, né? Então, mesmo que se pense uma formação interdisciplinar, era preciso em algum momento separar esses projetos, porque são formações, são profissionais, né, que vão atuar de formas diferentes. E aí, Relações Públicas atualizou o PPC deles em 2018, a gente chama PPC, o Projeto Político Pedagógico. Rádio e TV atualizou agora em 2022, 2023, porque iriam passar pela avaliação do MEC, né, depois de alguns anos também. E jornalismo, eu acho que é uma boa notícia, apesar desse tempo todinho. O PPC, o projeto pedagógico que o curso tem, ainda é esse de 2007, em que os 3 cursos estavam juntos, né? E hoje, e é verdade, isso eu saí de uma reunião agora em que eu fui apresentar o novo PPC ao colegiado do curso para ser aprovado. E sim, a gente tem pensado aí uma série de inovações, né, de melhoria mesmo, de repensar o jornalismo nesse cenário extremamente hiperconectado, né, em que os dispositivos conectados à internet e cada vez mais mobiles, eles são também centrais nas nossas formas de socialização, de acesso, de propagação da informação e de construção dessa informação jornalística. Então, a gente tem pensado essa reestruturação do curso, né, e isso precisa ser
não só legitimado no amplo debate com os professores, com os alunos, mas transformar isso num instrumento legal. E o instrumento legal é o projeto pedagógico do curso, que está em tramitação hoje, a partir de hoje, no colegiado do curso. Adalberto, em relação ao nervosismo, né? O Adalberto, ele apresenta, né, de segunda a sexta, está na Hora Maranhão, na TV Difusora, diretor de jornalismo, atua também na rádio. Como é que vocês conseguem lidar com o nervosismo em frente às câmeras? Não dá para eliminar o nervosismo, a gente dá para controlar, né? O ideal é isso. Inclusive, não é só essa área da comunicação que trata desse tema e dessa forma, né? A Fernanda Montenegro, por exemplo, a atriz, diz que até hoje, quando pisa num palco para alguma apresentação, vê aquele friozinho na barriga, que eu acho que pode ser traduzido em responsabilidade. Esse friozinho é esse medo de errar, essa responsabilidade que pesa ao comunicador. Eu sempre vi a comunicação como um lugar de responsabilidade. É uma profissão que é glamurosa? Você está entrando na casa das pessoas sem pedir licença, quem está na televisão, quem está no rádio. Mas, na verdade, você vai fazer o que na casa da pessoa? Por que você está batendo na porta dele? Ou, às vezes, está entrando na casa da pessoa sem ela pedir. Qual é o motivo? Qual é a razão? Qual é o propósito? Então, eu sempre vi na comunicação um propósito muito sério, desde estudante. E não apenas, você não está ali para brincar, você não está ali para entreter, apesar de que hoje em dia é muito comum se falar em infotenimento, né? O problema que eu acho é que depois que inventaram esse infotenimento, o tenimento está maior do que o info, então tem menos informação e mais entretenimento, mas aí daria um outro programa para a gente discutir, quem sabe outro dia um outro programa aqui sobre o tema. Então, assim, acontece, né? É muita concentração, leitura, bagagem, experiência, a experiência vai te levando para um lugar que te dá esse controle sobre o nervosismo. Eliminar, jamais. Nem é bom ficar assim, sabe? É muito... Quem fala que não fica nervoso, que é muito frio, às vezes, eu não quero julgar ninguém, né? Mas, em geral, eu acho que o nervosismo está ligado a isso. Responsabilidade daquilo que você está fazendo, sabe? E faz parte, é uma demanda que o mercado cada vez mais exige, que é o jornalismo ao vivo, né? Hoje as demandas das redações, elas focam mais no jornalismo ao vivo do que às vezes na reportagem. Um repórter faz 3 entradas ao vivo e um VT, né, Adalberto? Então, é a notícia na hora que ela acontece, a gente está ali do lado da internet, então é de fato só segurar a onda, né? Linda, se você quiser também fazer alguma pergunta, algum comentário. Realmente, o processo para a gente conseguir controlar o nervosismo, ele é longo, não acontece do dia para noite. E ele sempre vai permanecer com a gente. Costumam falar que quem não tem nervosismo, meu filho, toma cuidado, porque a pessoa é fria demais. Então, eu acredito que o nervosismo, ele faz realmente essa questão da responsabilidade que a gente tem que ter para conseguir entregar a notícia para o público, para a gente conseguir passar a veracidade com toda a razão. Certo, o pessoal está chegando ao fim do nosso programa, inclusive está até estourando o nosso tempo, mas eu queria abrir aqui um espaço para vocês deixarem uma consideração final, alguma palavra de incentivo, ou o que vocês acham de fato sobre o futuro do jornalismo. Eu queria agradecer e parabenizar a TV UFMA pela iniciativa, pelo programa, agradecer a equipe, os colegas aqui que participaram desse debate. Essa aula, né? Colocar o curso de comunicação e o mestrado, que nós também, né, estamos lá. Colocar à disposição não só dos alunos, mas de toda a sociedade, né, de toda a comunidade maranhense. Acho que essas sintonias, esses diálogos, né, essas ampliações de debate, elas precisam acontecer dentro e fora da TV, dentro e fora da universidade. E ver essas iniciativas é muito importante para a gente, né, porque é uma janela a mais para se falar sobre isso. Então, muito obrigada. Obrigado, professora Adalberto. Quero agradecer também à TV UFMA, a todos os profissionais da casa, em especial você, Eduardo, e a produção. Aos colegas aqui que participaram desse debate também, e dizer que é fundamental que a universidade possa fazer reflexões nessa direção, vida longa, e que siga o curso realmente com outras discussões que vocês vão fazer de outros cursos também. Acho maravilhoso isso, porque é a oportunidade que as pessoas têm de conhecer a universidade sem, às vezes, pisar aqui, porque a gente está falando aqui para um universo enorme, inclusive na internet, né, para o mundo inteiro. Então, que as pessoas possam conhecer e que entendam que essa formação que você leva da universidade é para a vida toda. Você não vai entregá-la para uma empresa, você não vai entregá-la num posto de trabalho que você vai subir amanhã. Não, é para você, é a sua formação, é o seu caminho, é a sua trajetória. Então, eu fico aqui com uma palavra de incentivo para você que quer fazer o curso superior, invista nisso. É pagar preço mesmo. Mas é difícil para todo mundo, mas é uma escolha.
E eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa escolha, desse caminho. E que a gente possa junto, não só passar pela universidade, mas lutar pela universidade, em especial a universidade pública, gratuita e de qualidade. Linda? Agradecer primeiramente aos colegas de profissão e a professora Raquel, que foi a minha professora no período passado, me ensinou grandes coisas que eu levo até hoje, grandes bagagens relacionadas à ética. E a TV UFMA, que abriu a porta dessa televisão para que a gente possa aprender. Aqui é um local de aprendizado, que a gente consegue errar, acertar e conseguir evoluir cada vez mais, porque todos os funcionários aqui, todo mundo da produção, eles estão treinados realmente para isso, para que eles ensinem com amor. A educação com amor ela é diferente, ela é divertida, porque a gente não sente aquela pressão do tipo, meu Deus, eu errei e agora minha carreira está toda em jogo. Foi por água abaixo. Aqui não, aqui a gente consegue errar e a gente consegue chegar no corredor e falar assim, cara, fiz errado. E a pessoa fala, não, dá certo, relaxa, a gente vai conseguir resolver. A televisão universitária, ele é realmente esse espaço para que a gente possa aprender com todos os setores que tem aqui, para que a gente possa dialogar e entender já como é o mundo lá fora, como é que se torna uma televisão, como é que ela faz todo esse processo da notícia, da informação. Então, a televisão universitária, ela é realmente essa porta de entrada para o mercado de trabalho. Eu costumo falar que é o casamento entre o estudante e o mercado de trabalho da televisão universitária, que é um casamento que dá muito certo. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês e eu quero desejar muita sorte aos que estão ingressando nessa jornada do ensino superior. Lembrar que qualquer dúvida, sugestão ou mensagem, você de casa pode enviar para a gente pelos contatos que aparecem aí na tela. Fique conosco e segue o curso. Até a próxima!